Capítulo 4. Poder energizante. Imagine a cena. Kariuki, o maníaco que vivia correndo, levado a uma de nossas reuniões de ensino no exterior, onde milhares se aglomeravam. Seus cabelos e barba longos, despenteados, infestados de pulgas. Seu corpo imundo, os farrapos mal cobrindo sua nudez. Por 17 anos, ele perambulou pelas colinas de Kikuyukandia, praticamente nu, mergulhado na demência, carregando lixo, jogando entulhos e desesperadamente coletando mais, como se precisasse se agarrar a qualquer coisa. Mas esta é a verdade fundamental. Deus não criou pessoa alguma para ser incapaz de pensar e agir normalmente, ou para viver na vergonha e desgraça. Essa não é a sua intenção. Um jovem pregador, impulsionado por um amor que só Cristo pode inspirar, aproximou-se de Kariuki. De algum modo, ele conseguiu convencê-lo a entrar em sua pequena caminhonete e levá-lo à cruzada. Naquele dia, enquanto eu plantava as sementes do valor humano nas mentes das pessoas, eu não fazia ideia de que um homem em tal estado de desespero estava presente no auditório. O poder milagroso da verdade, há um poder milagroso na verdade que você precisa desvendar. Creio que as palavras são sementes vivas, com a capacidade intrínseca de produzir exatamente o que proferem. Elas são energizantes, catalisadores de transformação. As palavras de Deus são energizadas pela vida divina que opera milagres. Ele moldou o mundo pelo poder de sua palavra, e a Bíblia proclama: a palavra do Senhor permanece eternamente. 1 Pedro 1:25. Sua palavra é tão poderosa hoje, quando a falamos, ensinamos ou anunciamos, como foi antes. Esta é a crença que nos move, ao nos posicionarmos diante das multidões para ministrar o evangelho poderoso e positivo de Jesus Cristo. No dia em que Kariuki foi trazido para nossa cruzada em Nyeri, Quênia, eu ensinava ao povo que fomos criados à imagem de Deus. Ministrava sobre seu desígnio e plano original para cada ser humano. Sobre seu amor por nós, apesar de nossos pecados. A respeito do preço supremo que Jesus Cristo pagou para redimir-nos a Deus. E como crer no Evangelho e aceitar a Jesus como Salvador. Com uma convicção inabalável. Enfatizei o valor inestimável de cada pessoa, proclamando: cada um de vocês foi feito à imagem de Deus de modo belo e maravilhoso. Cada indivíduo é especial. Por isso, não precisam ser de segunda categoria. Cada um de vocês é único. Deus os criou segundo Ele mesmo. Colocou-os aqui com um propósito tão especial que não há pessoa alguma na terra que possa fazer aquilo que vocês estão destinados a realizar. Aquelas palavras sementes não eram meros sons. Elas possuíam um poder transformador. Há uma declaração notável na Bíblia a respeito do poder das palavras de Jesus. Uma verdade que se manifestou ali. Estava ensinando e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Laci 5:17. De certo. Foi isso que aconteceu a Kariuki, quando fora trazido para a nossa reunião naquele dia. Cada pessoa é realmente alguém. Ensinei àquela multidão a essência daquilo que estou compartilhando com você neste livro, uma verdade que pode libertá-lo. Enfatizei que Deus não criou o ser humano para a pobreza, doença, vergonha ou o fracasso. Cada pessoa é realmente alguém aos olhos de Deus. Insisti com as pessoas daquele auditório para que aceitassem pessoalmente o fato inegável de que cada uma delas é uma criação especial de Deus e começassem a acreditar que, cooperando com Ele, poderiam descobrir uma nova vida, crendo em Jesus Cristo e aceitando-o pela fé. E então, o milagre. De maneira espantosa, aquelas sementes da verdade penetraram em Kariuki. Sua mente foi curada e sua vida transformada. Em um só momento glorioso, o poder e a compaixão amorosa de Deus restauraram a mente daquele homem por meio de um milagre sobrenatural. Kariuki, outrora com os braços cheios de lixo, ficara ao lado do homem que o levara à reunião.
Eu tinha pregado sem saber coisa alguma a respeito da presença de um homem tão louco. Mas a verdade que cura não precisa de nosso conhecimento prévio para operar. Ela precisa apenas de um coração aberto. Se isso aconteceu com Kariuki, imagine o que pode acontecer com você. Descubra o poder transformador da palavra de Deus. Em mais de 3 décadas de evangelismo em massa, testemunhamos milagres extraordinários em mais de 70 nações. Uma avalanche de curas e libertações que desafiam a compreensão. O mais impressionante é que esses prodígios aconteciam instantaneamente, enquanto proclamávamos a verdade ou orávamos, muitas vezes antes mesmo de identificarmos a necessidade específica. O poder simplesmente irrompia, trazendo cura e libertação antes que pudéssemos sequer reagir. Naquele dia memorável, enquanto o amor inexplicável do Espírito do Senhor envolvia a vasta multidão, Kariuki ouvia. De repente, em um piscar de olhos, as correntes demoníacas que o prendiam foram estraçalhadas. Ele estava livre, sóbrio, completamente normal. Kariuki, desorientado, perguntou ao homem que o trouxera: "O que estou fazendo com este lixo nos braços?" Com diplomacia, o jovem pregador ajudou-o a se livrar do fardo, reconhecendo a cura inegável. Rapidamente levou-o à plataforma, para que todos vissem o que Deus havia operado. Lá estava Kariuki, suas roupas rasgadas e sujas mal cobrindo sua nudez. Seu semblante era selvagem, cabelos longos e emaranhados, infestado de pulgas, barba densa e um odor terrível. Mas ao olhar em seus olhos, era impossível ignorar. Ele havia sido visitado pelo Senhor. A presença divina era palpável. Agarrei-o pelos ombros, fitando-o com carinho. "Kariuki, você está lindo!" Minhas palavras, infundidas de amor e verdade, acenderam uma chama de esperança em seu ser. As boas sementes produzem boas ceifas. Continuei a falar com ele, revelando uma verdade que mudaria sua vida para sempre. "Kariuki, você é meu irmão. Sabia que meu pai é seu pai? Somos um." Puxei-o para um abraço apertado e, recuando um pouco, olhei-o novamente, declarando com convicção: "Kariuki, sinto orgulho de você. Você será um sucesso. Deus, meu pai, o criou com um propósito único, um plano que ninguém no mundo pode realizar tão bem quanto você." E o abracei mais uma vez, selando essas palavras de vida. Depois, Kariuki, com clareza e emoção, compartilhou o horror de seus 17 anos como um maníaco demente. Testemunhou como Jesus o alcançou e o curou, enquanto eu ensinava o Evangelho. E quão maravilhoso e pacífico era estar livre daquela terrível opressão mental que havia destruído sua vida por tantos anos. Quando ele terminou seu testemunho impactante, instruiu os pregadores: "Levem-no, deem-lhe um banho, desinfetem-no, cortem seu cabelo e aparem sua barba. Comprem roupas e sapatos novos, uma linda gravata. Entreguem-lhe uma Bíblia e tragam-no de volta amanhã. Quero que a multidão veja com os próprios olhos o que Deus realmente faz." No dia seguinte, Kariuki estava sentado na plataforma, irreconhecível. Você pensaria que ele era um dos pregadores. Na verdade, a partir daquele dia, ele nunca mais perdeu um culto, sempre presente na plataforma. Todas as noites, antes de eu começar a ensinar, pedia-lhe que lesse o trecho bíblico. E enquanto ele lia a palavra de Deus, a comunidade inteira se maravilhava novamente diante do milagre operado. Todos conheciam o maníaco louco que corria pelas ruas. Agora viam-no com orgulho. Normal, são, feliz e com bom juízo dia após dia. Nos dias da Bíblia, multidões creram ao ver os sinais e maravilhas. Era a mesma coisa em Nyeri. Milhares se voltaram para o Senhor porque viram os milagres maravilhosos que Cristo operou, através do poder do seu Evangelho. Kariuki era a prova viva, perfeitamente normal, limpo, bem arrumado, usando seu terno todos os dias. Ele frequentava todas as reuniões, escutando, aprendendo e florescendo em um cavalheiro notavelmente equilibrado. Comece seu próprio milagre, agora.
O poder das verdades que estou compartilhando com você neste livro guiou Kariuki da loucura desvairada à dignidade de um cavalheiro cristão, bem arrumado e bem vestido. Ele encontrou um bom emprego e se tornou uma influência poderosa na comunidade dos Kakuyus. Ele é um exemplo vivo de alguém que surgiu do vazio para uma vida relevante, descobrindo seu valor pessoal como uma criação maravilhosa de Deus. Eu sou valioso porque sou criado na classe da existência de Deus. Eu sou vital porque o plano de Deus me envolve. Você é valioso, exatamente como você está. Imagine um bêbado caído em um esgoto, agarrado à sua garrafa, mas atraído pela voz de um cristão compartilhando o evangelho na rua. O pregador enfatizava a importância da vida, a necessidade de cada um idealizar seu próprio valor como seres criados à semelhança de Deus. Ele ressaltava o preço incalculável que Deus pagou pela salvação de cada indivíduo, que Ele nos amou tanto que deu seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. O bêbado foi profundamente tocado pela ideia revolucionária de que Deus lhe atribuía tão grande valor. Nunca lhe ocorrera que sua vida tivesse qualquer importância para Deus. Deus dá valor às pessoas do jeito que elas são. Quando o pregador concluiu sua mensagem transformadora, o bêbado exclamou com uma nova chama em seus olhos: Senhor, quero ser salvo, mas estou bêbado, não presto para coisa alguma. O pregador respondeu com uma verdade libertadora: Amigo, Deus o ama exatamente como você está. O Senhor o criou à sua imagem e semelhança e já pagou o preço para redimi-lo. Deus não terá coisa alguma contra você se acreditar que Jesus Cristo morreu em seu lugar. Ele lhe dá grande valor, assim como você está. Jesus pagou o preço da sua salvação. É só aceitar a Cristo e seu amor por você. Aceito, disse o bêbado com lágrimas de alívio e gratidão. Naquele instante, ele foi transformado. No estado de embriaguez daquele homem, Jesus achegou-se a ele, salvando-o e transformando-o completamente. A garrafa de bebida já não o atraía. Ele se tornou um seguidor de Cristo e foi restaurado para uma vida produtiva e com propósito. Desperte para a sua verdadeira identidade. Veja-se como Deus o vê. O milagre da transformação começa no instante em que você reconhece seu valor inestimável aos olhos de Deus. Somente ao abraçar essa verdade fundamental sobre si mesmo, você será capaz de discernir e honrar o valor divino inerente a cada pessoa ao seu redor. Quando compreender a profundidade da estima de Deus por você, o Criador que o formou à sua própria imagem e semelhança, então e somente então, você reivindicará seu direito inegável à felicidade, paz, sucesso e plena realização, que lhe são devidos como filho amado de Deus. Jamais, em tempo algum, qualquer voz ou circunstância nesta terra ousará convencê-lo de que é inferior, indigno ou desprovido de mérito. Sua autoestima será inabalável, fundamentada na rocha da percepção divina. Garçom, a conta é minha. E conheço um amigo, hoje um pastor influente que lidera uma vasta igreja na Califórnia, testemunha viva do poder de Deus. Sua conversão e chamado para proclamar o Evangelho ocorreram no lugar menos provável, um bar em plena boate, enquanto ele vivia sua vida. Em seu estado mais cru, o amor incondicional de Deus o via, atribuindo-lhe um valor infinito. Foi ali, ao balcão, que o Espírito Santo o envolveu de forma avassaladora. Naquele exato momento, ele decidiu: jamais destruiria aquilo que Deus pagara um preço tão elevado para redimir. Naquele cenário de penumbra, ele abaixou a cabeça, orou com sinceridade, confessando seus pecados. Ali mesmo, abraçou a Jesus Cristo e seu amor transformador. Apoiado no balcão, ele chorou, não de tristeza, mas de uma alegria e libertação sem precedentes, entregando sua vida a Jesus como Senhor. Entre lágrimas, prometeu que dedicaria cada fôlego a testemunhar o amor e o poder miraculoso de Deus. Ao levantar o rosto,
Aquela boate antes sombria se transfigurou. Para ele, era um pedacinho do céu. A alegria e a paz que o inundavam eram tamanhas que a celebração era inevitável. Espontaneamente, ele bradou para todos no bar: "Escutem todos! Jesus Cristo me salvou agora bem aqui. Prometi a ele que dedicaria minha vida a espalhar a notícia do seu amor e poder." Com um sorriso radiante, ele continuou: "Isso merece uma festa. Venham todos. Garçom, prepare os copos. As bebidas são por minha conta." Tinha um recomeço extraordinário, ainda que incomum. Sim, talvez pareça uma conversão pouco convencional, mas a sinceridade daquele homem era inquestionável. Daquele dia em diante, sua vida de excessos e desvios chegou ao fim abruptamente. Começou então a jornada de preparação para um ministério que o levaria a ser, hoje, um dos pastores e líderes cristãos mais proeminentes e bem-sucedidos de toda a Califórnia. Quando você, finalmente, internalizar a verdade de que Deus o valoriza imensamente, a ponto de ter pago o preço supremo por você, impulsionado por um amor incondicional, você desvendará o princípio universal que destrava as portas para a felicidade genuína, a paz duradoura, a realização plena e o sucesso irrestrito em todas as áreas da sua vida. Jesus declarou: "Olhe para as minhas mãos. Eu sou Jesus." Nessas marcas, um hindu encontrou a prova irrefutável do valor inestimável que Deus lhe concedia. O preço que foi pago por mim. Sim, por você, é a mais eloquente e poderosa evidência do seu valor absoluto para Deus. Capítulo 6, Amor comprovou o valor que você. Te descubra a revelação mais transformadora. O ponto de vista de Deus sobre você e sua vida, uma verdade capaz de revolucionar cada aspecto da sua existência. Prepare-se para assimilar a inabalável verdade que Deus proclama sobre você no Novo Testamento. Sim, agora, através do incomparável sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, você foi declarado justo perante Deus. Ele o elevou a um lugar de altíssimo privilégio, uma posição que você ocupa neste exato momento. Com uma confiança inabalável e alegria transbordante, anseie pelo dia em que se tornará plenamente tudo o que Deus planejou para você. Nunca mais baixe a cabeça, pois você sabe, sem sombra de dúvida, o quão intensamente Deus o ama. E mais, regozije-se nesta maravilhosa e inédita relação com o Criador. Tudo graças ao que o Senhor Jesus Cristo realizou, morrendo por seus pecados e fazendo de você um amigo íntimo de Deus. Romanos 5, 1, 2, 5, 11. BV, não há como negar estas verdades revolucionárias. Você foi elevado ao lugar de mais alto privilégio. Com confiança e alegria inabaláveis, você anseia por se tornar tudo o que Deus sonhou para você. Você celebra uma nova e maravilhosa amizade com Deus, transformado em seu amigo. Testemunhe como Deus revela o valor inestimável de um aldeão comum. Era apenas um querido aldeão, atormentado por uma hérnia terrível e uma perna manca, que buscou esperança em uma de nossas cruzadas. Naquela primeira noite, uma verdade o atingiu como um raio. Deus o valorizava tanto, mas tanto, que entregou seu próprio filho para redimi-lo. Ele creu, e instantaneamente Jesus o curou de forma completa. A noite seguinte trouxe mais um milagre. O homem carregou sua filha, aleijada pela poliomielite. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, ela também abraçou o Senhor, foi salva e, como seu pai, foi curada milagrosamente. Ela não apenas andou, mas correu e pulou com a mesma liberdade de qualquer outra pessoa. A história de sua família não parou aí. O aldeão trouxe sua irmã, aprisionada pela demência, acorrentada como uma fera, violenta e sem esperança. 4 homens a seguraram durante a reunião. Mas enquanto a palavra era ensinada, o poder do Senhor irrompeu para curar. Lucas 5:17. Os espíritos malignos que a oprimiam fugiram e ela foi totalmente restaurada pela presença e pelo poder de Cristo.
Esta família testemunhou milagres extraordinários, não por merecimento, mas pela fé na promessa de Deus. Eles descobriram que o Senhor não apenas lhes atribuía um valor imenso, mas pagou o preço mais alto para libertá-los. Ele os amava e anelava habitar neles. O princípio divino que liberta, seu inestimável valor em Deus. Este foi o cerne da mensagem que ministrei àquele pai. Fé em Deus. Ninguém jamais havia sussurrado a ele que, apesar de ser um humilde aldeão africano, ele era incomensuravelmente valioso para Deus. Ninguém lhe dissera que sua filha, paralisada e incapacitada, era vital para o plano divino. E, inacreditavelmente, ninguém revelara que sua irmã, uma mulher demente que espumava pela boca e uivava como um animal selvagem, era tão preciosa para Deus que ele pagara o preço supremo para restaurá-la à plenitude de sua vida. Este princípio, esta verdade avassaladora, foi a chave que abriu as portas para uma fé nova e poderosa em Cristo e em seu amor transformador. O aldeão recebeu sua bênção através da descoberta dessas verdades divinas. Essa revelação o capacitou a invocar o Senhor com uma fé audaciosa, e sua família inteira foi abençoada, restaurada à paz genuína com Deus e a uma saúde física vibrante e renovada. Agora imagine, à medida que você desvendar este princípio do seu inestimável valor para Deus e do amor ardente que Ele sente por você, poderá invocá-lo com fé inabalável. E o milagre que você tanto necessita será inevitavelmente operado em sua vida. Patrito, veja minhas mãos. Eu sou Jesus. Em uma de nossas cruzadas na Índia, um estudante universitário, jovem e arrogantemente cético, observava da parte de trás da multidão, com os braços cruzados e o coração fervendo em fúria. Sua mente maquinava planos para nos expulsar a nós, pregadores estrangeiros, e assim erradicar nossa influência sobre seu povo. Mas, enquanto proclamávamos Jesus e clamávamos em oração, o Senhor irrompeu repentinamente na vida daquele jovem ativista político. Jesus olhou diretamente em seus olhos, abriu suas mãos, as mãos transpassadas pelos pregos, e com uma voz que ecoava no espírito disse: "Veja as minhas mãos, eu sou Jesus." Então, com um sorriso suave e olhos transbordantes de compaixão, ele desapareceu. O jovem caiu de joelhos, as lágrimas jorrando, e ali mesmo recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Mestre. Ele correu para a multidão, partilhando o que testemunhara, e centenas de vidas foram irrevogavelmente transformadas, aceitando o Senhor. Aquele homem não apenas viu o Senhor, ele teve sua vida reescrita para sempre. Ele finalmente compreendeu o preço incomensurável que Deus pagou para provar de forma irrefutável o valor altíssimo que ele lhe atribui. Após ministrar a multidões em mais de 70 nações, posso afirmar com autoridade que conheço profundamente as doutrinas e os ensinamentos dos maiores fundadores religiosos do mundo: Maomé, Buda, Confúcio e tantos outros. E a verdade é inquestionável. Jesus Cristo foi o único que morreu por seus seguidores. Ele foi o único cujo amor foi tão vasto e profundo que o levou a entregar sua própria vida por eles. Ele foi o único que desafiou a morte, ressuscitou dentre os mortos e voltou não apenas para viver, mas para continuar seu ministério de amor em e através de cada um que nele crê. Esta é a diferença abissal. Quando Jesus triunfou sobre a sepultura, ele não proferiu longas preleções sobre seu sofrimento ou seu amor. Não, ele fez algo muito mais poderoso. Ele simplesmente mostrou-lhes as indeléveis marcas dos pregos, a ferida profunda causada pela lança que transpassou seu corpo. Sua prova foi visual, inegável, eterna. As marcas dos pregos, a prova irrefutável do seu amor eterno. Sua mensagem ressoava: "Paz seja convosco. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo.
E ele lhes mostrou as mãos e os pés. Leque 24, 36, 39 e 40. Exatamente como fez com o jovem ativista hindu na Índia. Abriu suas mãos e declarou com autoridade e ternura: Veja as minhas mãos. Eu sou Jesus. Os dragas dos pregos são a prova indiscutível do seu amor incondicional. Jesus Cristo é o único que carrega as chagas dos pregos nas mãos. Nem Confúcio, nem Maomé, nem Buda, ninguém mais. Jesus ostenta as chagas eternas que gritam sem rodeios o valor inestimável que Deus atribui a você. Este é o princípio fundamental, a verdade libertadora que escancara as portas para uma vida nova e extraordinária com Deus. Ele o valoriza imensamente. Se em algum momento a sombra da dúvida ousar tocar seu coração, lembre-se das chagas de Cristo, a prova perpétua do seu valor, hoje, do jeito que você está, porque Ele o ama acima de tudo. Jesus o comprovou. Você pode e deve confiar plenamente no seu amor. Se é essa a pessoa que Deus vê em mim, então essa é a pessoa que eu serei. Sim, é o único caminho sábio. Estimar o que Deus estima e valorizar o que Ele, o Criador, valoriza. Eu, hoje, aceito e abraço o valor inestimável que Deus atribuiu a mim. Capítulo 7. Sua autoestima inabalável. Criado à imagem de Deus, você é um ser que pertence a Ele. Descubra a verdade transformadora sobre sua identidade divina. Imagine um artista que viu além das aparências, enxergando a majestade divina em um mendigo. Essa é a pessoa que eu vejo em você, declarou o artista. Com um novo propósito, o mendigo respondeu: Então esse é o homem que eu serei. Esta é a sua verdade. Deus vê em você um potencial ilimitado, uma glória aguardando ser revelada. Não é hora de alinhar sua visão com a dele? Estime o que Deus estima. Seu valor não é negociável. Não depende de riquezas, intelecto, cor da pele ou educação formal. Você não foi forjado por genes superiores, mas sim pela mão divina. Você é uma parte intrínseca de Deus. Portanto, é imperativo que você valorize o que Ele valoriza, a si mesmo. Prepare-se para testemunhar milagres de todos os tipos, quando você finalmente descobrir e aceitar seu verdadeiro valor e potencial incalculável. A Bíblia proclama: somos feitura sua, Efésios 2:10. Feito à imagem de Deus, o homem que escreveu a maioria dos salmos ficou maravilhado diante da maneira de Deus fazer os seres humanos. Pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Salmos 8:5 a 6a. Autoestima mais profunda e inabalável floresce quando você declara com convicção: eu aceito o alto valor que Deus atribuiu a mim. Quando essa verdade se enraiza, você se torna um parceiro de Deus, capaz de desenvolver seu melhor possível e impactar o mundo de maneiras extraordinárias. A importância da autovalorização. Sua autovalorização é a chave para a liberdade. Ela o libertará do ciúme, pois você jamais desejará ser outra pessoa. Você é único, insubstituível. Ela aniquilará a inferioridade, porque você pertence à realeza divina. Aquele que está em você é maior do que qualquer força ou pessoa lá fora. 1 João 4:4. Ela eliminará o medo do fracasso e da derrota, pois com Deus ao seu lado nada poderá detê-lo. Ela lhe infundirá uma coragem inabalável, revelando que com Deus operando em sua vida, você é invencível. Ela o erguerá, ombros para trás, olhar fixo no futuro com uma nova confiança, caminhando com propósito e ascendendo ao nível de importância para o qual Deus o criou. Proclame sua verdade inegável. Eu sou Beloá. Deus tem um plano para mim que nenhuma outra pessoa na Terra pode realizar tão bem quanto eu. Eu sou membro da realeza divina. Não há quem possa vencer-me se eu estiver junto a Deus. Nós somos levantadores de pessoas,